A Graça Machel deixou ficar aquele que essencial verdade que estava machucando o coração dela. E ela decidiu explodir a verdade diante de quadros que estavam reunidos naquele momento. É naquele momento onde a Graça Machel ganhou a experiência de coragem de dizer a verdade. A verdade que realmente estava impulsionando o corpo todo dela. Então ela preferiu soltar esta verdade que vocês irão ouvir no vídeo a seguir. Então fique com este vídeo porque tu vais conhecer qual é esta verdade que a Graça Machel deixou ficar para os quadros que estavam envolvidos naquele lugar. Ou melhor, se puder dizer, naquele escritório. Então, houve um convívio de quadros que onde saiu esta verdade da Graça Machel. Fique com esta verdade, mas antes faça a sua subscrição para receber as notificações de atualizações que sempre ocorrem neste canal. Seja bem-vindo ao meu canal e fique com este vídeo da verdade da Graça Machel e que tu saberás o que a Graça Machel disse diante dos quadros melhores que estavam envolvidos naquele lugar. Fique com este vídeo. As manifestações quanto a mim, na sua intenção inicial são legítimas. Não podemos continuar a dizer apenas que todo o processo das manifestações foi ilegítimo. É verdade que deviam ter apresentado os pedidos de por onde é que vão marchar, começar, etc. Mas a reação, ela era legítima. Só que, no processo, as manifestações foram infiltradas. Eu espero que os que organizaram aceitem isso. As manifestações foram infiltradas. Entraram pessoas que sim, tinham intenção de crime, mas são pessoas. Outro grupo, esse não é infiltrado, eu vou dizer que aderiu a um outro grupo. A maior parte de jovens que aderiram são os tais meninos meus, que aderiram porque tinham fome. Houve intenção de protestar contra as eleições, porque elas foram mal organizadas. Esse é um objetivo legítimo. Houve infiltração de elementos que cometeram crimes, que deliberadamente foram queimar fábricas e tudo. Não foram os meus meninos que queimaram as fábricas, não. Os meus meninos foram atacar armazéns porque tinham fome e levaram comida para casa. Então eu acho que nós tínhamos que caracterizar um bocadinho o que foram essas eleições e aceitar. Demasiado pesada da polícia. Aquelas famílias que perderam os seus entes queridos naquelas manifestações têm que ouvir um gesto de respeito pelas vidas daqueles que morreram ali, quer daqueles que organizaram as manifestações, porque depois foram, assim como foram, o resultado foi esse, quer também do parte da polícia. Aceitarmos que não era necessário que aquelas vidas fossem sacrificadas. E as famílias daquelas pessoas ainda hoje estão à espera de alguém que aceite que não era necessário. Não era necessário sacrificar vidas humanas. Podia-se manifestar sem que se perdesse vidas humanas. A polícia devia ter contido as manifestações sem sacrificar as vidas. Isso é o mínimo que a gente pode dizer. E de reconciliação, eu estou a falar já como pessoa. É preciso reconhecer que as manifestações foram inicialmente convocadas para protestar contra os resultados eleitorais, porque o processo eleitoral foi mal conduzido.
Portanto, é preciso aceitarmos que o processo eleitoral foi mal conduzido. E se for mal conduzido, então temos que identificar quais foram os pontos essenciais que baralharam todo o processo eleitoral e depois concluímos que o resultado não era aceitável. Podemos deixar de dizer que, enquanto não houver instituições, primeiro, instituições eleitorais com credibilidade, com imparcialidade, com competência e com integridade, enquanto não houver essas instituições, então não vale a pena ter eleições. E neste caso, perguntar como é que nós vamos constituir as instituições que vão dirigir os próximos processos eleitorais. Não, se nós dissermos só é preciso eleições justas, a primeiríssima coisa que se tem que fazer é que as instituições que vão gerir as eleições têm que ter credibilidade. Nós todos temos que nos ver refletidos e sentirmos tranquilos de que aquelas instituições vão organizar, vão dirigir, vão preparar os resultados de uma forma transparente e, por isso, com justiça. E todos nós nos vamos sentir tranquilos. Aprender a resolver os seus problemas exatamente através deste tipo de coisa que nós estamos a fazer. Falar uns com os outros, entenderem-se, apontar os erros uns dos outros, aceitar os erros de quem quer que seja que tenha cometido, aceitar, assumir responsabilidade e perdoar-nos uns aos outros. Mas nós não podemos continuar com uma prática de sempre que alguém se sentir injustiçado, não é assim? Sempre que se sentir injustiçado, organiza as coisas de maneira a sacrificar vidas de moçambicanos que não têm nada a ver com esse processo. Não podemos aceitar que isso seja uma prática. Bom, eu acho que vocês já ouviram que a Graça Machel diz ao respeito aquilo que é a verdade que ele quis soltar naquele lugar. E eu acho que vocês também têm opiniões, ou melhor, tem os comentários que vocês possam explodir daquilo o que ela soltou. Se realmente o que ela soltou faz sentido ou não. Se faz sentido, deixem vossos comentários aqui para juntos também olharmos sobre, ou melhor, estudarmos sobre a verdade que foi dita por a Graça Machel. Fique com este vídeo porque tu é que és a melhor, que sempre analisas e estudas o que deve ser feito diante do processo, andamento de todos os conteúdos que passam por aqui. Por isso que a Graça Machel deixa a verdade para todos nós e vocês também têm o vosso direito de olhar num sentido contrário ou positivo, se realmente o que ela falou dá sentido ou não. Fique com este vídeo e reflita daquilo de acordo com a verdade que a Graça Machel deixou ficar para todos nós. Até lá.